E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela o fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? Respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa-me este ano, até que eu escave em redor e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. Amém? Essa parábola aqui, se você for estudar ela, a figueira aqui se refere ao povo de Israel. Figueira é o povo de Israel e o fruto é o povo. A indignação de Deus aqui, e essas são profecias para a vinda de Cristo, para o final dos tempos. Se você for ler, quiser ler, você pode ver lá em Mateus 24, 25, Lucas 24. E a cobrança de Deus aqui, porque Deus escolheu esse povo, e esse povo deveria ser luz para as nações gentias, deveria ser uma referência, e não foi. Quando ele fala dos figos maduros, ou seja, desde quando Deus deu a Torá, através de Moisés, o Pentateuco, já se passaram muitos anos, e até hoje essa nação não cumpre o seu papel. Mas também quero ler Miqueias 7:1, que muitas vezes a gente acha que não tem relação a parreira com a figueira, que às vezes são passagens isoladas. Não, a gente tem várias coisas. Eu passei uma semana inteira estudando sobre a figueira, eu gosto muito de figo, eu vou comprar e vou plantar agora uma figueira na minha casa. Olha o que diz Miqueias 7:1. Que desgraça a minha, sou como quem colhe frutos de verão na respinga da vinha. Não há nenhum cacho de uvas para provar, nenhum figo novo que tanto desejo. Então, só para você ver que aqui também, em Miqueias, o Senhor está falando sobre a parreira plantada junto à figueira. As 3 árvores mais importantes da Bíblia é a oliveira, a azeitona, que dá o óleo, né? O óleo da unção, do azeite, que servia para comida e também para remédio. Fala da parreira, da uva, né? A uva fala sobre a vida. Por que a uva fala sobre a vida? Porque é a única bebida que a sua célula mantém viva. Ela está viva, por isso que fala, né? O seu processo de amadurecimento leva tempos e tempos, porque já qualquer outra bebida alcoólica, a pinga, a cerveja, ela é uma bebida morta, ela não tem uma célula viva. Então isso diferencia o vinho, o suco da videira, das outras bebidas alcoólicas. E a Bíblia também fala e menciona a figueira. Fala sobre a palmeira, né? Eu já preguei aqui sobre as palmeiras, né? Mas as 3 árvores importantes, que é muito citado na Bíblia e tem significado muito profundo, são essas 3 árvores. Primeiro, a figueira, ela é uma árvore típica de Israel, porque a figueira precisa tanto do calor como do frio para ela produzir frutos. Por isso que ela é uma árvore tipo, né? Israel está lá no meio do deserto. De dia, muito calor. De noite, muito frio. Por isso que ela é uma árvore muito encontrada em Israel. Outra característica da figueira, para você entender, nós que já falamos sobre fruto ou folha, também é a única árvore que praticamente produz fruto o ano todo. É natural da figueira, quando ela é bem plantada.
e bem irrigada, ela praticamente produz o fruto o ano inteiro. Outra característica interessante da figueira é que ela não amadurece o seu fruto de uma vez. Então, se você procurar uma figueira, então você vai encontrar frutos verdes, frutos maduros, frutos pequenos nascendo e frutos já grandes. Então ela não dá o fruto de uma vez. Vou dar um exemplo para você entender: jabuticabeira. Jabuticabeira, ela carrega e dá de uma vez só. Não passa de uma semana. Se você colheu e não comeu, você não colhe mais. Depois, qualquer vento, qualquer chuva, cai tudo e apodrece. Já a figueira tem essa característica de ir produzindo os frutos lentamente, mas produz o ano todo. Então, para você entender por que Jesus foi curar o seu fruto, né? E outra característica importante dessa passagem para a gente entender: a vinha, a parreira, você não pode plantar em qualquer lugar. Nem em qualquer lugar no Brasil que você pode plantar a parreira e você vai colher uvas. Então, de onde que vem a nossa uva? Onde é plantada? Onde se produz o maior número de vinhas? É justamente no Rio Grande do Sul. Lá são as melhores plantações de uva. Então, a terra tem que ser muito boa e a terra tem que ser muito irrigada. Por isso que o dono da vinha pegou essa figueira e plantou no meio, no melhor lugar da sua vinha. Então, é importante você entender isso. Foi o dono da vinha que plantou a figueira no lugar melhor, amém? Para que ela pudesse produzir. É interessante porque o texto diz que essa vinha jazia 7 anos. 3 anos diz aqui que ele estava indo procurar o fruto. Mas uma referência a você ler depois é interessante, de Levítico 19, de 23 a 25. Isso é uma lei para o povo de Israel, para aqueles que plantam. Então, Levítico 19, 23, 25 diz que não pode colher fruto nos 3 primeiros anos. Então, quando a árvore crescer, estiver no ponto de começar a produzir fruto, nos 3 primeiros anos você não pode colher o fruto. No 4º ano que ela produz, então toda a colheita, tudo que é colhido da figueira, ela é remetida ao Senhor como oferta. Isso é chamado na Bíblia de primícia. Então a primeira colheita, porque as outras que dão, o fruto amadurece na árvore, o fruto cai no chão, o fruto apodrece, ninguém come, ninguém pega. No 4º ano, toda a colheita ela é destinada ao Senhor, chamando de primícia na Bíblia. É por isso que nós falamos que já 7 anos, porque depois que passou 4 anos, ele foi mais 1 ano, o 2º ano, o 3º ano. Então aquela figueira jazia 7 anos, plantada no melhor lugar, e não estava produzindo nenhum fruto. 7 anos. E outra coisa interessante sobre a figueira. A palavra figueira, derivada do hebraico, a palavra figueira quer dizer desejo. Eu vou ler para você novamente Miqueias. Olha o que ele diz: não há nenhum cacho de uvas para provar, nem um figo novo que eu tanto desejo. Então a palavra figueira significa desejo, ou seja, o que Deus deseja é colher, conforme a gente já viu na passagem de Marcos e agora aqui em Lucas, é o desejo de Deus que nos plantou, que cuida de nós, é colher de nós os frutos. E qual é o fruto da figueira? É o figo. Amém? Então, essas são as características, né, sobre a figueira para a gente entender. E aqui nada mais menos do que nós temos a lei da semeadura. Deus plantou, Deus quer colher. Então, aqui nós encontramos também
a lei da semeadura, né? Então, Deus dá o tempo para plantar, para nascer, para crescer, para florescer e frutificar, né? Então, pergunta é, por que esta figueira, bem cuidada, bem tratada, por que ela não está produzindo o seu fruto? Por que ela não está produzindo o seu fruto? Então, a título de introdução, para você entender sobre a figueira e saber como ela é importante. Então, vamos àquilo que Deus tratou ao meu coração. 4 pontos importantes sobre esse texto. Primeiro, o dono aqui da vinha, aquele que plantou a figueira, aqui é Deus. Foi Deus que plantou a figueira no meio da vinha. E não plantou em qualquer lugar. Ele plantou num lugar privilegiado. O dono da videira, do campo de videira, ele plantou no meio da videira. Ou seja, numa terra fértil, que ele tinha a certeza que ele iria colher o fruto da vinha. Então foi Deus. Você pode perguntar, mas o que tem a ver plantar uma figueira num campo de vinha? Então, o significado é isso. É um lugar privilegiado. É um lugar que tem que ser muito bom. É um lugar que tem que ser muito irrigado se você quiser colher os cachos de uva. Caso contrário, vai mirrar, não vai dar quase nada, ou vai dar os cachos, mas a uva não vai vingar. Então, nós precisamos entender isso, né? Traduzindo isso para nós, irmãos, ninguém está aqui por acaso. Ninguém está aqui por acaso. Se você hoje está aqui, foi porque Deus te trouxe. E se você é membro dessa igreja, é porque Deus te plantou nesse lugar. É isso que nós temos que entender. Irmãos, quando eu fui designado para vir para cá, eu não queria vir, eu sou sincero. Eu estava muito bem na igreja sede, trabalhava na igreja sede, tinha lá minhas funções, conhecia todo mundo, me dava bem com todo mundo, a igreja era grande, bela, bonita. Aí quando falou, vem para cá e agora a responsabilidade é sua, irmãos, eu estava debaixo da cobertura do pastor, eu pregava, eu ensinava, eu fazia as coisas, mas se desse algum BO, algum problema, não era meu, o problema é do pastor, o responsável da igreja. Mas foi Deus que me trouxe para esse lugar. Foi Deus que me plantou nesse lugar, com um propósito de frutificar. Então nós precisamos entender isso, né? E a outra pergunta é, quantos anos nós temos de conversão? Quantos anos nós temos de conversão? Quantos anos nós aceitamos a Jesus? E quantos frutos nós temos produzido? Hoje foi perguntado aqui na escola dominical, a Nayara, ela disse assim, irmãos, eu não vou falar do mês passado, nem desse ano, eu vou falar de 5 anos. Em 5 anos, quantas pessoas você ganhou para Jesus ou falou de Jesus? Ela nem falou, quantas pessoas você trouxe para a igreja, porque daí é mais doído ainda. Agora para pensar, quanto tempo, irmão, quantos anos? E quantos frutos nós temos produzido para a glória e louvor do nome do Senhor. Uma outra pergunta importante é, por que paramos de produzir? Por que não produzimos fruto? Qual é o motivo? Porque muitos no meio da igreja, não vou falar só aqui, mas de forma geral, muitas pessoas deveriam estar produzindo muito, devido ao seu tempo de conversão, de estar dentro de uma igreja, de conhecer a Deus e a sua palavra, pelo conhecimento,
pelas experiências, pelo amadurecimento na vida cristã e principalmente pelo cuidado de Deus, que é o Pai. Pensa, muita gente não tem nem desculpa para dar, irmãos. Por que você parou? Porque você deixou de estar produzindo. Então, qual é a desculpa que vamos dar? Quero dar um recado aqui para os mais velhos. Eu tenho 63 anos, sou da terceira geração. Graças a Deus, não da geração dos aposentados, mas dos idosos. Então, quero dizer uma coisa para você. Muita gente fala assim, não, é o tempo, eu já sou velho. Mas a palavra de Deus diz que na sua obra e no seu reino não tem aposentadoria. Não tem, irmãos. Não tem aposentadoria. Não é para ninguém aqui descansar, não. Nem pelo tempo de vida. Enquanto nós temos fôlego de vida, louvemos ao Senhor, servimos ao Senhor, adoremos ao Senhor. Talvez eu não tenha a mesma capacidade ou condições físicas de fazer tudo que eu já fiz aqui, mas isso não quer dizer que eu vou ser encostado, eu posso fazer outras coisas. Eu posso continuar produzindo frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. O nosso descanso é no céu. Vou dizer mais uma vez para você a minha experiência com Deus. Um dia eu disse para Deus que eu estava muito cansado, que eu queria jubilar, né? Porque pastor chega a certa idade, se ele não jubila, a igreja jubila ele. Coitado. Aí eu falei isso para Deus. Deus falou assim, você está cansado, meu filho? Você quer descansar? Então tá bom, eu vou conceder o seu desejo, só que você vai descansar aqui do meu lado, aqui junto comigo. Em outras palavras, Deus falou assim, então tá bom, vou tirar a sua vida, vou te recolher, você vai descansar eternamente aqui. É isso que você quer? Eu disse, não quero morrer não, Senhor. Então deixa eu quietinho lá, fazendo a sua obra, fazendo aquilo que me é permitido e que eu tenho capacidade. Então, ninguém. O que mais nós vemos, irmãos, são muitas desculpas. Não sei para quem, não sei porque eu estou aqui, nesse lugar. Muitas vezes achamos que nós estamos no lugar errado, na igreja errada, moramos no bairro errado, estudamos na escola errada, no trabalho errado. Parece que está tudo errado na nossa vida. Casei com a pessoa errada. Tudo nós damos uma desculpa para não fazer algo ou para deixar de fazer algo. Sempre damos. Já disse aqui, vou repetir. Às vezes nós deixamos de produzir fruto, paramos, e aí a gente dá desculpa, estou na igreja errada, a culpa é do pastor, a culpa é daquele irmão, daquela irmã, é da diretoria. Irmãos, vou repetir para você aqui, Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, Jesus veio para libertar. Jesus não veio para ferir, para machucar ninguém, irmãos. O que nós temos que entender é que no nosso meio existe muita gente machucada, ferida assim, mas é pelo homem. Sabe, é pelo homem, é pela instituição, igreja, mas nunca pelo Senhor. E a Bíblia diz que eu tenho que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmão, Jesus cura, Jesus não fere, Jesus não machuca, Jesus não põe uma canga, algo pesado, e sai nos arrastando pelo campo afora, não, irmãos. Ele já disse, o meu fardo, o meu jugo é leve e é suave. Então, a gente às vezes dá muita desculpa. Então a gente vai lá. A parreira. Olha quanta videira. Olha quanta gente aí. Por que tem que colher fruto de mim? Olha quanta parreira. Muitas vezes a gente acha, tem tanta gente mais capacitada do que eu, tem tanta gente melhor do que eu. Às vezes a gente esconde através disso, mas sou eu.
O Gideão, eu sou o mais pobre, da família mais humilde. Deus não perguntou isso para ele. Eu estou dizendo que muitas vezes nós deixamos de produzir porque nós temos muitas desculpas para dar para Deus. Mas a sua reflexão é: quem te plantou? Quem te plantou? Quem te plantou? É isso que nós temos que ver. E ele plantou com objetivo. Sabe aquelas perguntas que os outros procuram a resposta? Por que eu nasci? Qual é o meu objetivo nesse mundo? Para onde que eu vou? Irmãos, a gente não sabe por que nós nascemos. A gente não sabe para onde nós estamos indo. A gente não sabe para que o Senhor nos chamou. Segundo, quando o dono da vinha entrou, ele não foi procurar uva. Ele não queria uva. Ele foi direto para a figueira. Ah, não tem figo aqui, eu vou comer um cachinho de uva. Não, irmãos, ele foi direto para a figueira. Por que será? Eu fiz essa pergunta, mas por que ele foi direto para a figueira? Será que não era tempo de colher uvas? Não tinha uvas na parreira? Ou porque ele queria comer o fruto da figueira, que deveria já estar produzindo? Mas tem tanta gente. Às vezes a gente está aqui no culto e achando que essa mensagem devia ser para o irmão que ficou em casa. Ou devia ser para outras pessoas. Não, irmão, é para mim e para você. É para mim e para você. Deus está falando conosco que nós devemos produzir. Então, muitas vezes nós falamos, tem tanta gente, né? Tanta gente melhor do que nós, mais capacitado, com mais sabedoria, com mais condições. Tem pessoa que fala 4 idiomas, eu mal falo português, irmão, é só desculpa. Porque nós temos que entender que nós somos apenas ferramentas na mão de Deus. É Ele que vai usar do modo que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Sabe, eu vou dizer de mim mais uma vez aqui. Quantas vezes eu disse para Deus: Deus, tem gente melhor do que eu, tem gente mais capacitada do que eu, tem igrejas bem maiores do que a nossa igreja. Quantas vezes eu já disse para Deus: Senhor, a obra é tão grande, muitas vezes eu me sinto sozinho. A gente dá desculpa, né? Tem tanta gente na igreja que não faz nada. E por que eu tenho que fazer tudo? Eu já me encontrei várias vezes assim. Mas Deus já tratou comigo. Sabe o que Deus tratou comigo? Foi eu que te escolhi. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. Foi eu que plantei. Você está impedindo a manifestação da minha glória. Foi isso que Deus falou comigo. Quietinho. Eu chamei você para que você produza o fruto. A gente olha para aquelas bandeiras, aquelas nações e como que vai ser, quando que vai ser, quase R$7 o dólar, o euro. Nós aqui lidamos com o real, não é todo mundo que contribui, não é todo mundo que colabora, não é todo mundo que tem visão missionária, por isso que a escola dominical está tratando sobre missão, como que vai ser. Quantas vezes, irmãos, a gente se encontra dessa maneira? E a gente precisa entender. E aí Deus mais uma vez tratou comigo, João 15,16, a versão NVI. Vocês não me escolheram,
Vocês não me escolheram, mas eu escolhi, eu plantei. Não foi pedido seu, não foi seu desejo. Para que o Senhor nos escolheu? Para que o Senhor nos plantou? O versículo continua dizendo: para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Então aquele que nos chamou, no caso aqui nos plantou, a palavra aqui nomear quer dizer, chamou cada um de nós pelo nosso nome. Ou seja, foi Ele que nos indicou para essa obra. Nomear é chamar pelo nome. E eu pergunto para você, você tem coragem de dizer para Deus que Deus errou na escolha? Olhando para você, Deus errou quando te chamou? Deus me errou como chamou? Se a sua resposta é, acho que Deus errou, então Deus não existe para você. Porque Deus não erra, Deus não falha. Deus sabe todas as coisas. E muitos de nós somos chamados quando a gente estava sendo ainda formado do ventre da mãe. Ele já nos chamou e já nos conhecia pelo nosso nome. Então nós precisamos entender que realmente Ele nos chamou, que Ele nos plantou. E Ele quer que a gente produza os frutos para a glória e louvor do seu nome. Ou você não acha que Deus tem direito e que um dia Ele não vai requerer de nós os frutos? Qual a desculpa que nós vamos dar para Ele? E o dia que Ele chegar até a nós e dizer: Renato, cadê os frutos? Chegar para essa igreja: cadê os frutos dessa igreja? Terceiro item: por que não dá fruto há 7 anos? A figueira já tinha 7 anos, plantado no melhor lugar e cuidado. Por que que ela não produziu fruto depois de 7 anos? E aí o que que ele faz? Ele não pediu, ele mandou. Vou repetir para você, ele não fez um pedido, ele é o dono. Ele mandou. O cuidador aqui no caso, o viticultor, é quem cuida da uva, ele mandou cortar a figueira. Corta. Já é o 3º ano, depois de 4 anos, já é o 3º ano que eu venho aqui e não tem fruto nesta figueira. E eu queria dar um nome para esse viticultor que cuida da vinha. Vamos dar o nome dele de Espírito Santo. Por que Espírito Santo? Porque é aquele que zela pela minha e pela tua vida. É aquele que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. Ele é o consolador, Ele é aquele que conforta, Ele é aquele que orienta, Ele é aquele que dirige. É Ele que cuida de nós. Nós temos alguém, Jesus não subiu aos céus e disse que eu vou voltar um dia, já se passou quase 2000 anos e nos abandonou aqui não. Ele disse assim: eu, o Consolador, deixarei outro Consolador igual a mim, e Ele estará com vós, e Ele cuidará de vós até que eu volte. Irmãos, nós temos o cuidado não é somente de uma igreja, de um sistema, de um pastor humano falível. Nós temos o cuidado do Deus Todo-Poderoso, que é Deus na 3ª pessoa do Espírito Santo, que cuida das nossas vidas. Foi identificado aqui o problema. O problema não está no tronco, não está no galhos, o problema não está nas folhas. O problema aqui está na raiz, no fundo, no oculto, onde ninguém vê. Mas Deus é especialista. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas.
E é por isso que Deus vai direto, em trocadilhos, à raiz do problema. Por quê? Porque Deus não é melhoral, irmãos. Deus não melhora nada. Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus salva, Deus restaura, Deus alinha. Deus coloca em pé novamente para a glória e louvor do seu nome. Eu quero que nessa noite você pare um pouquinho e pense: como está a sua vida? Gostaria que você fechasse os teus olhos. Na ceia nós pregamos em Marcos: folha ou fruto, o que nós somos? Hoje nós estamos falando da figueira estéril. Então, como está a nossa vida? Deixou de produzir por quê? Porque se na passagem da parreira, ele diz assim: aquele que está produzindo, ele vai podando, ele cuida mais ainda para que produza fruto mais ainda. Na passagem de Mateus 13, da semeadura, o semeador, ele quer colher no mínimo 30%. A média é 60%. E podemos chegar a 100%. Então ele está sempre dizendo: eu quero colher, eu vou colher. E o mínimo é 30%. Então, se não estamos produzindo nenhum fruto, por que não estamos produzindo? Eu quero dizer para você: deixe o Espírito Santo mexer no que envolve você nesta vida. Existem muitas coisas em nosso derredor ou ao nosso lado que impede o nosso frutificar. Há muitas coisas que nos atrapalham nessa vida, irmãos. Por isso que ele disse assim: eu vou cavar em volta, eu vou mexer em volta. Nessa noite, permita que Deus mexa com a tua vida. É para o seu bem. E é para a glória dele. A gente não precisa ter medo. Ou então, ele vai mexer na nossa raiz. Há quantas coisas escondidas no fundo do nosso coração, na nossa alma. Quantos traumas, quantos pecados ocultos, escondidos. Que às vezes produz um parasita na nossa vida. Ou então uma doença na raiz da árvore que justamente vai impedir a árvore de frutificar. E o Espírito Santo também quer cavar. Não expor a sua vida para vergonha e para vexame, mas mostrar para você o que te impede de frutificar. Trazer à tona para que ele remova. Lá o texto diz: deixa que eu vou cavar até a raiz e vou estercar, vou adubar, para que a figueira possa voltar a frutificar. Por isso, nessa noite, permita que o Espírito Santo de Deus trate com você. E eu quero fazer outra pergunta para você. O que você prefere? Você tem livre-arbítrio, é você que decide. O que você prefere?
ser tratado pelo Espírito Santo ou ser cortado por Deus? É duro isso, não é? Mas é para o nosso bem. Que Deus, como Pai, só corrige os filhos que Ele ama e que Ele gerou em Cristo Jesus. O que você prefere? Que o Espírito Santo comece a mexer em redor de você e vai tirando tudo aquilo que te impede de desenvolver e que chegue até a raiz do problema e remova para que você frutifique para a glória de Deus, ou você quer ser cortado? Porque a ordem aqui era para cortar. Corta! Para que eu vou manter essa árvore aqui no meio, se ela não produz fruto? Não sei se você prestou atenção também nessa parábola. Essa é a única parábola que não tem fim. Ela é a única parábola de muitas que Jesus contou que não tem fim. A parábola termina assim: eu vou limpar ao redor, eu vou cavar até o fundo, eu vou adubar, daqui 1 ano o Senhor volte. Se ela não tiver produzindo fruto, então manda cortar, eu vou cortar. Aí eu faço uma pergunta para você: já passou 2000 anos, essa figueira produziu ou foi cortada? Não sei. Você sabe? Ela não tem fim. Sabe por que ela não tem fim? Porque Deus está tratando comigo e com você hoje. É hoje que Deus está falando comigo e com você. É você que vai escrever o final dessa história. Nós somos a figueira. E se Deus está tratando conosco nesta noite, é porque Deus quer fazer um concerto, Deus quer fazer algo novo. Nós precisamos entender que Jesus está voltando, igreja, Jesus está voltando, os sinais estão todos aí. E parece que nada vai acontecer, parece que nada está acontecendo. Não é só o povo, a terra está gemendo. E um dia nós vamos prestar conta para Jesus. Então a figueira sou eu e você. Você quer ser tratado? Ou você quer ser cortado? Um ano aqui, que o viticultor pediu, 1 ano se refere a tempo. 1 ano se refere a tempo, ou seja, mais cedo ou mais tarde, Deus vai chegar em mim e você, e vai querer os frutos. E aí eu vou reforçar o que eu acabei de falar. Se é a 2ª vez que Deus está tratando conosco, então chegou o nosso tempo de frutificar, irmãos, como pessoas individuais e principalmente coletivamente. Estamos diante de uma grande obra, de um grande desafio. Qual é a sua desculpa para não fazermos missões? O que você tem feito? O que você tem colaborado? Sabe qual tem sido as minhas últimas orações nesse mês para cá? As madrugadas é: Deus, se tiver que fazer um concerto, faça um concerto. Eu não estou pedindo para Deus tirar ninguém da igreja, não. Mas eu estou pedindo para Deus: Senhor, se precisar, faça um concerto, começando lá no altar, com a minha vida, com a minha casa, com a minha família, mas com a igreja também. Remova o que o Senhor tem que remover, trate o que o Senhor tem que tratar. Mas eu quero produzir frutos, como pessoa e como igreja. Então, 1 ano aqui fala de tempo. E foi isso que Deus colocou no meu coração. Que já chegou o tempo, irmãos, de eu e você, e essa igreja, de começar a produzir os frutos. Então, gostaria que você visse aquilo que a igreja de hoje, de forma geral, não valoriza: o Espírito Santo. Infelizmente, irmãos, a gente trata o Espírito Santo como se ele não fosse Deus. Nós colocamos o Espírito Santo na colocação que não é para isso, 3º lugar, parece que ele não é importante.
Irmãos, o Espírito Santo é fundamental na obra cristã, senão ninguém aceitaria Jesus, ninguém confessaria os seus pecados, não haveria adoção, regeneração, santificação, não haveria igreja. E nós não valorizamos o Espírito Santo. Muitas vezes nós não produzimos fruto, porque o Espírito Santo não age mais nas nossas vidas. A gente fala, para que falar em línguas? Para que ser batizado com o Espírito Santo? Não tem manifestação dos dons. Irmãos, é muito, muito importante o Espírito Santo agir na minha vida e principalmente na igreja do Senhor. É Ele que ficou ao nosso lado. Irmãos, eu gosto muito da tradução que diz, Ele é ajudador. E Ele pode te ajudar em qualquer área, em qualquer hora, em qualquer momento. Ele está com você todos os dias da sua vida. Você não vê, mas Ele está aqui, ó, ao seu lado. Se você não pede ajuda para Ele, Ele não vai fazer. Então a ordem era, já se passou 7 anos. Tempo demais, corta essa figueira. Me dá só mais um ano. Eu vou tratar dessa figueira. Eu vou remover tudo aquilo que estiver ao lado aqui impedindo. Eu vou até escavar até a raiz e vou tratar. Se daqui 1 ano ela não produzir, então corta-se. Ficamos em pé. O Espírito Santo é nosso ajudador. Vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de ficar apontando o dedo. Quando não é a igreja, quando não é o irmão, quando não é o pastor, daí é a política, daí é o Lula, aí é o ministro. Irmão, vamos parar com essas coisas. Vamos parar de ficar apontando o dedo para os outros e ficar fazendo nada. A gente aponta os defeitos. Cadê a solução, meu irmão? Apontar defeito é simples. Cadê a solução? Traga a solução. Nesta noite, o Espírito Santo que está nesse lugar quer fazer uma obra nova na minha e na sua vida. É Ele que é o médico dos médicos que quer tratar você. Às vezes nós estamos presos no passado, presos com coisas do passado, presos com os traumas do passado, presos com os acontecimentos do passado. Por isso que tem muita gente depressiva. Ou então tem muita gente hoje ansiosa, crise de ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, quando Jesus disse, viva cada dia, o dia de amanhã pertence a Deus. E você tem um Deus que está trabalhando para você. Enquanto você está na casa de Deus, Deus está trabalhando por você. Deus tem o melhor preparado para cada um de nós. E eu quero fazer um convite bem sério para você nessa noite. Nesta noite o Espírito Santo está aqui e Ele quer trabalhar na sua vida. Ele está aqui e Ele pode trazer a cura para a sua alma. Ele pode trazer a libertação que nós precisamos. Se você permitir, Ele vai fazer uma limpa. Não tenha medo. Ele só vai tirar as impurezas. Ele sabe no oculto, no profundo do seu coração, aquilo que está te amarrando, te prendendo. Deixa Ele te curar, te libertar nessa noite. Porque Deus te plantou para que você frutificasse. Deus plantou você para a glória e louvor do nome dEle. Não é para você ficar parado. Não é para você ficar encostado. E o pior de nós é quando nós temos um ministério. Qual é a desculpa para você não cumprir seu ministério? Qual é a desculpa, meu irmão? Ou Deus de novo se enganou, chamou você na hora que você não tinha tempo, que você não tinha capacidade. Nossa, nós somos tão capacitados, né? Somos tão poderosos. Qual é a desculpa, meu? Vamos parar com isso nessa noite. Vamos ser um povo livre, um povo liberto, um povo abençoado, um povo agraciado. Vamos parar com esse evangelho falso que nós temos nesse mundo. Evangelho é dar. É dar, não é receber. As pessoas vêm na igreja porque querem ser
abençoadas. Aonde está isso na Bíblia? Me dá uma passagem que você vem para a igreja e Deus vai te abençoar. Sabe o que está na Bíblia? Não é para você ser abençoado, é para você ser uma bênção. Mas nós só queremos a bênção, não queremos nada com Deus da bênção. Não é isso. Na Bíblia, a multidão que seguia Jesus é classificada em 3 grupos de pessoas. A primeira grupo é aqueles que seguiam Jesus mais de perto, que estavam ao lado. Quando Jesus estava pregando, a multidões eram seus discípulos, seus seguidores, que estavam ao lado de Jesus, ouviam tudo que ele falava e aprendiam. A segunda multidão é aqueles que estavam a um certo ponto de distância, não entendia quase nada e ficava perguntando: o que ele falou mesmo? O que ele ensinou mesmo? O que tem que fazer mesmo? E a terceira multidão é aquele que estava bem mais distante, não ouvia nada, não aprendia nada. Sabe o que eles falavam? Que hora que vai ser servido o pão e o peixe? Que horas que... Sabe, é assim. Nós vivemos o tempo da terceira multidão. Vem na igreja só para carro novo, para casar, para resolver problema, para prosperar. Só quer o pão e o peixe. Aonde você está no meio dessa multidão? Você está do lado? Você está no meio? Ou você é aquele que está lá no fim? Se não fizer do jeito que eu quero, se não falar comigo, se não tratar bem, eu não vou mais na igreja. Vamos parar com isso. Feche teus olhos. O Espírito Santo está falando. E quando Ele fala, é melhor você dar ouvidos. E Ele quer tratar com os nossos corações, com as nossas vidas nessa noite. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvemos ao Senhor.